Vamos continuar aqui nesse sexto vídeo resolvendo mais questões de uma prova real de mestre amador que vazou na internet. Ao longo dessa série de vídeos, nós estamos resolvendo todas as questões dessa prova. E esse vídeo começa com um exercício de Calunga, que por sorte foi bem fácil. Essa prova em geral, eu considerei ela, no contexto todo, bem difícil. Mas pelo menos a questãozinha de Calunga que apareceu foi simples. Ela fala que, sendo o rumo verdadeiro 145 graus e a marcação polar boreste, isso aqui significa marcação polar para boreste igual a 45 graus, a marcação verdadeira será... E esse aqui é tipicamente um exercício de Calunga. Como é que a gente resolve esses exercícios de Calunga? A gente começa sempre desenhando o norte verdadeiro, aqui para cima. É a direção do norte verdadeiro, aonde está a nossa embarcação. E agora nós vamos começar vendo os dados do problema. Bom, o primeiro dado que nós temos aqui é justamente a marcação, o rumo verdadeiro de 145 graus. E 145 graus, veja, 90 graus é para cá, 180 graus aqui para baixo. Então 145 graus está mais ou menos aqui. Lembrando que o rumo verdadeiro aqui é para onde está apontando a proa da sua embarcação, medida no sentido horário a partir do norte. Então nós temos aqui justamente 145 graus medido no sentido horário a partir do norte, no caso o norte verdadeiro. O próximo dado do problema que nós temos é uma marcação polar boreste. Marcação polar é aquela que é medida, é o ângulo medido para um objeto qualquer, não fala que objeto que é, a gente não precisa saber, é só um objeto que está avistando a partir da embarcação, que pode ser medida, no caso da marcação polar, de 180 graus para um lado ou para o outro da proa, medindo sempre a partir da proa. Então a proa é a direção de referência. A marcação polar boreste é medida de 0 a 180 graus para boreste. E a marcação polar bombordo, seria um BB ali, se fosse uma marcação polar bombordo, ela é medida para bombordo da embarcação, de 0 a 180 graus. Então, no caso aqui, nós temos um objeto sendo marcado, sendo visto pela embarcação, a 45 graus para o lado de boreste, a partir da proa da embarcação. Então seria algo como isso aqui, o objeto está aqui e abrindo 45 graus a partir da proa para boreste, para o lado de boreste, nós temos esse objeto aqui a 45 graus. E agora está perguntando a marcação verdadeira. Exercício bem simples no final das contas, porque agora simplesmente é uma questão de ver qual que é o ângulo, já que é uma marcação verdadeira, qual que é o ângulo a partir do norte verdadeiro em que está sendo feita aqui essa marcação, essa linha azul aqui. Então aqui a resposta nada mais é do que uma soma de 145 graus com 45 graus. É esse ângulo vermelho aqui, olha. Medido do norte verdadeiro, sentido horário, até a linha aqui da marcação. 145 mais 45, a resposta é 190 graus. E essa é a resposta desse problema. Próxima questão, e fique esperto com esse tipo de questão se cair na sua prova. Tem pegadinha aqui. Vamos ver o que é isso aqui, qual que é a pegadinha que a Marinha está aprontando aqui para você. Fala que para um observador num ponto A da superfície terrestre, com longitude de 80 graus e 32 minutos leste, e outro observador situado num ponto B, com longitude de 120 graus 40 minutos oeste, a diferença de longitude entre esses dois observadores será de... Isso aqui é uma questão simples, né? Diferença de longitude, diferença de latitude. Nada mais é do que, digamos assim, de quantos graus eles estão separados em longitude, ou seja, no sentido leste-oeste, ou de latitude, no sentido norte-sul. É só contar quantos graus estão separando esses pontos. Basicamente é isso. Para esse tipo de problema, que é a diferença de longitude, diferença de latitude, também chamado de caminho em longitude ou caminho em latitude, eu gosto de resolver esse tipo de problema sempre fazendo um diagramazinho. Esse diagrama aqui. Nesse diagrama aqui eu estou representando aqui o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, separando assim a Terra nos hemisférios norte, sul, leste e oeste.
a leste e a oeste de Greenwich, a norte e a sul da linha do Equador. Então vamos posicionar esses pontos aqui agora. Bom, o primeiro ponto é esse aqui de 120 graus e 40 minutos oeste. O hemisfério aqui oeste, ele está aqui a oeste de Greenwich. Então vamos botar esse ponto aqui lá, ó. Fiz uma representação aqui da longitude de 120 graus e 40 minutos oeste de Greenwich. E o outro aqui, 80 graus 32 minutos leste, está para esse lado aqui. Então fiz lá um ponto. A latitude nesse caso aqui não importa. Nós estamos medindo simplesmente a diferença de longitude, ou seja, de quantos graus estão separados esses dois pontos aqui. Então é essa distância aqui que eu tenho que medir. Ora, é facinho, né, pessoal? É 80 graus e 32 minutos de um lado, 120 graus e 40 minutos do outro. Então eu tenho que somar essas duas longitudes, já que daqui até aqui é 80 e 32 e daqui até aqui é 120 e 40. Então 120 graus e 40 minutos mais 80 graus e 32 minutos, isso aqui vai dar 200 graus e 72 minutos. Bom, para minutos aqui, né, não pode passar de 60. Então o que eu faço nesse caso? Eu subtraio 60 minutos daqui e como 1 grau tem 60 minutos, eu aumento de 1 grau aqui. Então a resposta final nossa aqui é 201 graus e 12 minutos. Né? Subtraí 60 daqui e aumentei de 1 grau aqui. E eu vou lá e marco feliz da vida a alternativa A e eu erro essa questão. O que está acontecendo aqui? Vamos entender isso aqui melhor. E se você achar que precisa de uma revisãozinha com essa matemática de graus, minutos e segundos, deixar um link aqui agora para um vídeo que a gente faz essa revisãozinha, tá ok? É de navegação astronômica para capitão amador, mas é justamente isso que a gente trata lá. Bom, mas vamos voltar para o nosso problema e vamos entender por que a gente acabou chegando numa resposta que não é a alternativa correta. Vamos pegar a Terra aqui e eu tenho justamente aqui aquela cruz que eu faço, né? Aquele desenho que eu faço antes. Aqui é o meridiano de Greenwich e aqui a linha do Equador. E cada divisãozinha aqui tem 7,5 graus de longitude, tá? Esse espaçamento aqui entre os vários meridianos. Então nós temos um ponto lá que está em 80 graus e alguma coisinha. Vamos tentar marcar esse ponto aqui mais ou menos na posição que estaria. Vou pegar uma longitude qualquer, aliás, uma latitude qualquer, tá? Vou trabalhar nessa linha aqui, tá? Então aqui são 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus aqui. E os 80 graus e tantos minutos estariam mais ou menos aqui, seria mais ou menos essa posição aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa lá por outro lado. Lá, no outro ponto que está a oeste de Greenwich, ele está mais ou menos na longitude 120 graus e alguma coisa. Então vamos contar aqui, ó, 15, 30, 45, 60, mais um pouquinho para cá, 75, 90, 105, 120 e o ponto estaria um pouquinho além aqui do 120. Seria mais ou menos aqui nessa longitude. Não importa a latitude aqui para a gente, tá? Então veja, a distância que estão separando esses dois pontos aqui que nós calculamos, a diferença de longitude seria justamente essa distância que eu estou riscando aqui agora, ó. Isso aqui dá os 201 graus e 12 minutos que nós achamos. Só que o problema é que nós estamos tratando de navegação. Matematicamente, você olhar aqui por cima, vamos olhar por cima aqui, ó. Eu tenho um ponto que está aqui e um ponto que está aqui. Matematicamente, não tem erro nenhum falar que esses dois pontos aqui estão separados num círculo de 201 graus, de 201 graus e 12 minutos. Só que nós estamos tratando aqui de navegação. Tá? Em navegação, você normalmente não vai se preocupar com a maior distância entre esses dois pontos. Você vai se preocupar com a menor distância entre os dois pontos que está lá do outro lado. Então, resultado, para esse tipo de questão de prova, não se admite valores maior que 180 graus. E nós achamos 201 graus e 12 minutos. O que nós temos que fazer aqui então? Nós temos que realmente achar a menor distância entre esses dois pontos aqui. Distância em longitude, né? Ora, se um círculo tem 360 graus
e eu sei que a distância entre esses dois pontos que eu calculei deu 201,12 graus, então aqui, para achar esse valor aqui, é simplesmente uma questão de fazer 360 graus menos 201 graus e 12 minutos. Bom, para que os minutos não fiquem negativos, o que eu faço aqui? Eu empresto 1 grau para os minutos, né? E 1 grau tem 60 minutos, então eu faço essa conta, ó, 359 graus e 60 minutos menos 201,12. Emprestei 1 grau e aqui virou 60. E agora eu faço essa continha e chego a 158 graus e 48 minutos. E agora eu vou marcar a alternativa correta, que é a alternativa Charlie. Pegadinha matreira, né, pessoal? Bem sorrateiro isso aqui. Próxima questão. O princípio fundamental da operação do ecobatímetro é... Isso aqui é basicamente a gente conhecer como é que o ecobatímetro funciona. O ecobatímetro ele funciona através de ondas sonoras. Elas são emitidas através de um sensor chamado transdutor. Transforma um sinal elétrico em uma onda sonora, que é uma onda mecânica. Essa onda sonora ela viaja até o fundo do mar, até o leito, e retorna como um eco para esse mesmo transdutor. Então o transdutor ele funciona como um emissor e um receptor de ondas sonoras. E justamente porque a onda sonora leva um tempo para ir até o fundo e retornar, você consegue saber a profundidade de um local. Então, o princípio fundamental de operação do ecobatímetro, olhando as alternativas presentes aqui, a gente vê que é a alternativa D. É a reflexão de ondas sonoras ou então ultrassonoras no fundo. Questão bastante simples. Questão 23 agora. Fala que o equipamento que permite o traçado de arcos de distância maiores que a abertura máxima de um compasso comum chama-se de... É uma questão de a gente conhecer equipamentos ou apetrechos para a gente trabalhar com a carta náutica. O primeiro equipamento que está citado aqui é um estaciógrafo. Um estaciógrafo é isso aqui, olha. É basicamente um transferidor com 3 réguas aqui, sendo uma fixa e 2 móveis. Elas giram aqui em torno desse, digamos assim, transferidor. Ele serve para você achar a posição na carta náutica, uma vez que você tenha feito medida de ângulos entre pontos notáveis aqui. Essa aqui é uma técnica de navegação costeira que para o curso de mestre amador a gente não entra nela, mas é uma técnica que existe e basicamente você precisa conhecer o equipamento estaciógrafo. O próximo equipamento aqui é o Sintel. O Sintel nada mais é do que um grande transferidor e é a resposta aqui da nossa questão. Então você consegue aqui mover a ponta seca e traçar curvas ou fazer medições, que é normalmente isso que você usa um compasso de navegação, né, numa carta náutica. Então essa aqui é a resposta à nossa questão. Mas vamos continuar vendo os outros equipamentos aqui para a gente conhecer. O transferidor nada mais é do que o transferidor que a gente conhece lá da escola mesmo. O compasso de navegação sem segredo. Normalmente o compasso de navegação ele tem pontas secas. E o estadímetro é um equipamento aí bastante antigo que serve para visualmente você estimar a distância que você está de um certo ponto. Então ele tem um joguinho de espelhos ali, em que você move esse joguinho de espelhos e você consegue aí com base nessa régua que tem aqui, né, aonde quer que você tenha posicionado os espelhos, ele vai marcar aqui nessa régua qual que é a distância que você está de um certo ponto. Tá? Então esse é o estadímetro. Mas a resposta aqui no final das contas, como eu disse, é o Sintel. Tá? Vamos terminar esse vídeo aqui. Nós respondemos e comentamos mais 4 questões dessa prova real e completa aí de mestre amador que vazou na internet. E nós vamos nessa série de vídeos, como eu falei, resolver e comentar todas as questões dessa prova. Vai ser muito legal para você ter uma boa ideia de como é a prova de mestre amador realmente. Se você quiser ver esses vídeos aí, não esquece de seguir a gente e ativar o sininho também, se for o caso. Isso vai ajudar você a saber quando um novo vídeo dessa série sair. E ao final dessa série, eu vou publicar um PDF com todas as questões dessa prova. Um abraço, até o próximo vídeo.